Leis da lógica. Vamos começar estudando algumas leis lógicas que são utilizadas no dia a dia. E depois vamos estudar algumas leis lógicas que servem apenas para demonstrações formais de validade. A primeira lei lógica que vamos estudar é a mais simples de todas, que é a dupla negação, ou DN. Ela diz que P é equivalente a não P. Por exemplo, não é verdade que Maria não gosta de azul. Isto é equivalente a dizer que Maria gosta de azul. Repare o seguinte, esta é uma lei de equivalência. Isso significa que este lado implica nesse lado direito e o lado direito implica no lado esquerdo. Não podemos caminhar nos dois sentidos. Silogismo disjuntivo. Um silogismo disjuntivo é bastante intuitivo. Ele diz que se temos P ou Q e não P, podemos concluir que temos Q. Por exemplo, João vai à escola de carro ou de ônibus. João não foi de carro. Portanto, João foi de ônibus. Repare que essa é uma lei que nós chamamos de lei de implicação, ou seja, o lado esquerdo implica no lado direito, mas o lado direito não implica no lado esquerdo. É uma lei que só funciona em uma direção, em um sentido. Modus ponens. Esta lei diz que se P, então Q, e P, portanto Q. Por exemplo, se o rádio toca, então há energia. O rádio está tocando, portanto, há energia. Então, o primeiro implica no segundo, e eu sei que o primeiro aconteceu, posso concluir que o segundo também aconteceu. Uma lei semelhante ao modus ponens é o modus tollens. Ela diz que se P, então Q, e não Q, portanto, não P. Ou seja, se o primeiro implica no segundo e o segundo não aconteceu, obviamente, o primeiro também não aconteceu, porque se tivesse acontecido, o segundo deveria ter acontecido. Por exemplo, se o rádio toca, então há energia. Não há energia, portanto, o rádio não toca. Lei contrapositiva. Se P, então Q, é equivalente a se não Q, então não P. Por exemplo, se o rádio toca, então há energia. Isto é logicamente equivalente a se não há energia, então o rádio não toca. Repare que aqui nós temos uma lei de equivalência novamente. Significa que tanto da primeira parte podemos concluir a segunda parte e da segunda parte podemos concluir a primeira. Essa é uma lei bastante curiosa e que costumamos errar no dia a dia. Então é importante prestar bastante atenção. Ela diz o seguinte: não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Ou seja, quando negamos um ou, nós temos o i das negações. Nós invertemos aqui esse sinal, o ou vira um i, negamos cada uma das proposições. E o mesmo acontece quando negamos um i. Não P e Q é equivalente a não P ou não Q. O i vira um ou e nós negamos cada uma das proposições. Também uma lei de equivalência. Significa que da segunda parte podemos concluir a primeira e da primeira podemos concluir a segunda. Por exemplo, Maria não é uma cantora americana. Isto é equivalente a dizer que Maria não é cantora ou não é americana. E vice-versa. Repare que tem um i implícito aqui e esse i implícito vira um ou. João não joga futebol ou xadrez. Isto é equivalente a dizer que João não joga futebol e não joga xadrez. Lei transitiva. Se P, então Q, e se Q, então R, podemos concluir que se P, então R. É uma lei de implicação. Significa que do lado esquerdo concluímos o lado direito, mas o contrário não é verdade. Do lado direito não podemos concluir o que está do lado esquerdo. Por exemplo, se eu dormir bem, tenho um dia produtivo. E se eu tiver um dia produtivo, chego em casa mais cedo. Portanto, se eu dormir bem, chego em casa mais cedo. Ou seja, podemos pular uma etapa, fazer que P implica em R. Dilemas construtivos. Esta lei é um pouco confusa pelo seu tamanho, mas também é bastante intuitiva. Ela diz o seguinte: se P, então Q, e se R, então S, se P e R, então Q e S. Olha, se eu tenho P, implica em Q. Se eu tenho R, implica em S. Se eu tenho os dois primeiros,
Eu tenho os 2 segundos. É o que está dizendo. Também diz o seguinte: se eu tenho pelo menos um dos primeiros, eu vou ter pelo menos um dos segundos. Por exemplo, se chove, então Maria veste azul. E se é sexta-feira, então João faz sanduíche. Portanto, se chove e é sexta-feira, então Maria veste azul e João faz sanduíche. Também podemos concluir que se chove ou é sexta-feira, então Maria veste azul ou João faz sanduíche. Se pelo menos um desses dois acontecerem, também um desses dois vai acontecer. Dilemas descritivos. Ela diz que se P, então Q, e se R, então S, se eu não tenho o Q e não tenho o S, eu também não vou ter R e não vou ter o P. Ou se eu não tenho pelo menos um dos dois, se eu não tenho ou o Q ou não tenho o S, eu não vou ter pelo menos um dos dois P ou o R. Por exemplo, se chove, então Maria veste azul, e se é sexta-feira, então João faz sanduíche. Posso concluir que, se Maria não veste azul e João não faz sanduíche, então não chove e não é sexta-feira. Também posso concluir que, se Maria não veste azul ou João não faz sanduíche, então não chove ou não é sexta-feira.